Olha, o contexto abre espaço agora para os assuntos internacionais. Os países da União Europeia aprovaram hoje, de forma provisória, o acordo comercial com o Mercosul. Foram 25 anos de tratativas, no entanto, a confirmação formal dos votos por escrito ainda será feita. Mas aqui no contexto, você sabe, a gente te explica como é que isso pode ser bom para a sua vida, quais os efeitos na economia brasileira e, por isso, nós convidamos o especialista em comércio exterior, Ronaldo Félix, que vai nos ajudar a entender melhor todo esse contexto. Ronaldo, muito boa tarde, bem-vindo e obrigada pela gentileza de falar conosco. Para começarmos, podemos dizer que é um acordo histórico e proveitoso para a América Latina? Vai ser bom para a gente? Boa tarde, primeiramente. Com certeza, esse é um acordo histórico e que vai trazer não só benefícios para o Brasil, que é o nosso país, mas para a América Latina como um todo. Falamos aqui sobre bolso e sobre expectativas financeiras desse acordo, porque é um acordo de livre comércio. Quando a gente fala que isso vai ser benéfico para a América Latina como um todo, para nós brasileiros, isso melhora em quê? Isso abre espaço para exportação, abre espaço para importação, isso diminui o preço de produtos. Como é que isso vai funcionar? De que forma isso beneficia nós enquanto população? Influencia diretamente em toda a cadeia do comércio exterior, seja nas exportações do Brasil, quanto nas importações também. Falando especificamente, primeiramente, de exportações, o Brasil abre margem para as commodities que ele tem maior representatividade já no comércio global, principalmente carne, soja, açúcar e derivados da cana como um todo. A entrada na União Europeia ela ainda é muito tímida e com essa abertura a gente vai ter um volume muito maior de exportações, principalmente no segmento agro. Tem toda uma questão regulatória que eu posso falar mais à frente, mas de imediato o Brasil vai se beneficiar muito com isso. No caso e consequentemente aumentar o volume de exportações, aumentando sim o fluxo de empregos, principalmente no agronegócio e nas áreas de tecnologias que atuam direta e indiretamente no setor. Falando de importações, o Brasil tende a ganhar principalmente com os produtos de tecnologia e manufaturados, em que a União Europeia ela tem uma capacidade técnica e uma qualidade muito grande. Posso dar um exemplo aqui do setor automotivo, em que os equipamentos, sejam para beneficiamento ou confecção de peças e acessórios para o setor automotivo, a União Europeia ela tem empresas que vão, com certeza, o Brasil vai ganhar muito trazendo esses produtos e, consequentemente, aumentando a produtividade. Não só no setor automotivo, mas também nos segmentos de beneficiamento do próprio agro. Com equipamentos mais tecnológicos, você aumenta a produtividade e consegue não só fornecer as commodities em si do produto não elaborado, mas sim produtos como geleias, derivados do próprio agro. Isso vai fazer com que o Brasil ele aumente o portfólio dele de produtos para exportação. Isso é bom. Isso é bom demais, vai gerar empregos, vai aumentar a produtividade e a gente vai se beneficiar disso. Mas tem um contraponto que o Brasil precisa ficar atento. Com a redução dos impostos e tarifas, o que vai baratear esses equipamentos e essa tecnologia, o setor nacional precisa se adequar, porque senão ele vai perder margem para os produtos europeus e isso pode prejudicar a indústria nacional. Mas é algo que o Brasil, não só o Brasil, mas como o Mercosul, precisa trabalhar para poder garantir que essa redução no custo da importação e de tecnologia seja absorvido pelas empresas nacionais e não seja um fator que vai prejudicar a nossa indústria. É um bom momento também, pensando aí nesse tarifaço de Donald Trump. Claro que isso já foi reduzido, mas pensando na possibilidade de que isso possa acontecer mais uma vez, é um bom momento para pensarmos aí em um novo campo que se abre
para o Mercosul e também para o Brasil? Sem dúvida, com o aumento da diversificação da nossa carteira, né? Hoje a gente tem uma concentração muito grande com a Ásia, principalmente China, não só das importações e principalmente das nossas exportações. Quando eu cito o setor agro, é porque ele tem a maior representatividade na nossa cadeia do comércio exterior. Mas diversificar, a gente diminui a dependência desses dois principais players do mercado, que são Estados Unidos e, no caso do agronegócio, também a China. Isso é um ponto positivo, porque, além disso, o mercado nacional ele pode potencializar a margem dele, porque a União Europeia, os países da União Europeia, eles trabalham sempre com uma exigência muito maior do que a China, do que até próprio Estados Unidos, ou seja, as exigências em qualidade do produto, em rastreabilidade, em compliance, faz com que o produto acabe sendo um produto premium. Um produto premium tem um custo, um valor agregado muito maior. E o Brasil ele pode sim aumentar a margem dele fazendo essas exportações, aumentando as exportações para a União Europeia. Tem um risco aí. Falando dos Estados Unidos, eu não entendo que vai ter risco nenhum relevante, porque os Estados Unidos ele não encara isso como esse acordo como algo benéfico para ele. Mas no caso da China, sim, porque a China ela tem exigências menores com relação aos produtos que são exportados, principalmente no segmento agro. E se o Brasil, e ele vai ter que se adequar, não só o Brasil, como o Mercosul como um todo, a todas essas exigências do mercado europeu, se ele usar isso como uma regra para todos os clientes, todos os países, ele vai deixar de ser atrativo para a China, que aí sim ela pode procurar outros mercados que sejam mais flexíveis e que tenham um custo menor. E a gente pode perder mercado, mas é algo que o Brasil vai ter que ter bom senso e trabalhar de forma preventiva e política para garantir que ele vai aumentar o percentual dele das exportações, vai potencializar a produtividade dele com importações de produtos e tecnologia estratégica da Europa e vai manter o bom relacionamento com a China, porque não é interesse do Brasil também perder os parceiros comerciais que ele já possui hoje. Ronaldo, vou colocar o Felipe Monteiro na nossa conversa. Felipe, vamos aqui estender a nossa conversa com o Ronaldo um pouquinho aí sobre essa possibilidade de, quem sabe, agora, depois de 25 anos, a assinatura desse acordo entre Brasil e União Europeia, o que esse comércio, esse livre comércio, traz de benefícios para nós. Vimos e já comentamos aqui também ao longo dos últimos anos e dos últimos meses, principalmente, o presidente da França, Emmanuel Macron, sendo contrário, continua sendo contrário a essa assinatura, muito por conta da questão do agronegócio francês, mas essa assinatura deve sair a qualquer momento, estava marcado para ser 13h lá em Bruxelas, 13h no horário aqui de Brasília, né? 17h no horário de Bruxelas. Se a gente tiver, então, qualquer novidade, eu até vou pedir para a produção nos avisar. Mas quero que você participe da nossa conversa aqui com o Ronaldo, por favor. Boa tarde, Ronaldo. Ronaldo, a gente sabe que um dos grandes problemas, né, a grande justificativa da França e outros países não quererem assinar o acordo Mercosul-União Europeia é exatamente por conta da eficiência do agronegócio brasileiro, né, que vai chegar na França com produto muito mais barato e vai acabar deixando, né, os agricultores franceses, por exemplo, em uma má situação. Agora, você vê algum tipo de situação inversa no Brasil, algum tipo de problema no Brasil? Será que o Brasil, com esse acordo, por exemplo, pode virar um mero exportador de produtos agrícolas, importador de maquinários e acabar prejudicando, por exemplo, a sua reindustrialização, ou não, só tem benefício? Você foi cirúrgico aí. Eu tinha feito um overview anterior que é justamente a sua pergunta. O risco existe justamente, principalmente dessa importação e dependência de tecnologia, seja do maquinário, seja em serviços da União Europeia. Se a gente só pensar a curto prazo,
o empresário brasileiro em trazer a tecnologia, ele vai aumentar a eficiência dele, mas se ele não fizer uma transferência de conhecimento e manter ou intensificar, e aí precisa da ajuda do governo federal justamente para incentivar o aumento da industrialização, a gente pode correr esse risco sim. Mas eu entendo que é um risco que já deveria e deve estar mapeado pelo governo e pelas grandes empresas brasileiras, justamente para a gente não cair nessa armadilha. Falando da França, eu entendo que o acordo vai ser aprovado, eu estou bem otimista com relação a isso, mas a França ela vai ser sempre uma oposição dentro desse processo. E qual é o risco nisso? O risco é eles, através de lobbies e exigências dentro da própria União Europeia, dificultar com burocracia, principalmente na parte de rastreabilidade e compliance, o fornecimento do Brasil e do Mercosul como um todo, principalmente na parte do agro. O risco existe, mas se fosse iniciar hoje, nesse momento, eu entendo que o Brasil e o Uruguai são os países que mais estão preparados para atender as exigências da União Europeia no que tange a toda a parte de rastreabilidade, quando a gente vai falar principalmente do agronegócio da carne, e também da parte de compliance com exigências sanitárias e toda a parte de boas práticas de fabricação. São dois países que saem na frente versus o restante dos países da União Europeia. Posso citar aí o Paraguai, que é muito forte na soja, mas ele tem todo um déficit muito grande nessa parte de compliance e segurança alimentar, e a Argentina, que ainda está sofrendo ainda com esse processo transitório de governo, e ainda tem muita instabilidade de câmbio, toda a incerteza do planejamento, principalmente no planejamento do agronegócio e dos produtos que ela já beneficia. Então, de imediato, se começasse hoje, Brasil e Uruguai seriam os países do Mercosul que aproveitariam melhor, e o risco existe sim, no caso da dependência da importação de tecnologia e maquinário, mas se o Brasil e o Mercosul como um todo se alinhar de forma estratégica para mitigar esse risco, os ganhos serão maiores os prós serão maiores que os contras. Muito bem, vamos continuar aguardando, vamos ver se a presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen, vem mesmo para o Paraguai na segunda-feira. A expectativa era essa, de vir na segunda-feira para o Brasil para assinar de fato esse pacto esperado aí há quase 26 anos. Ronaldo Félix, muito obrigada pelas explicações aqui para a gente no Contexto Metrópolis. Até a próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.